Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KISU11, o KISU11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo do setor de fundos. É um fundo, um FOF. Ele foi lançado no mês 10 de 2020. É um fundo que foi lançado na base 100, mas atualmente ele é um fundo de base 10. A Quilima é a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez boa. Uma liquidez aí de mediana para alta. Ele negocia em média 863 mil por dia. Não tem nota no site, ele faz parte do IFIX com 0,33% e atualmente ele conta com mais de 44 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,89, o que indica 11% de desconto. Então esse fundo atualmente vale 415 milhões e o mercado está aceitando pagar 369 milhões. Então o que acontece? Ele é um fundo de base 10, cuja cota atualmente está valendo 9,40 e o mercado está aceitando pagar 8,35. Tendo agosto como referência, é um fundo que já conta ali com 84 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo e atualmente 8,31, mas ele já foi negociado recentemente a 7,10 e máxima de 8,41. Ou seja, ele já está perto das máximas no último ano, né? Significa que os FOFs deram uma boa recuperada aí recentemente. Vamos traçar a linha dos R$10 para a gente observar como que esse fundo se movimentou. E aí já fica o alerta, principalmente para fundos imobiliários de papel e fundos de fundos. Pessoal, evite ficar pagando caro em fundos de fundos ou fundos de papel. Por quê? Inevitavelmente eles tendem a voltar ao VP. Esse fundo foi lançado aí em janeiro de 2021. Ele já estava negociando um pouco acima do seu VP. Ele chega a um ápice aí, ó, de quase R$15 de negócio. 50% de ágio num FOF é algo que é injustificável. Não tem justificativa. Depois de pouco tempo, o fundo já cai bastante. Não volta ao VP, mas fica próximo ali, ó. Ele ainda fica descolado depois de um tempo aí, próximo a R$12. Ainda assim, 20% para um FOF é algo assim, sem chance, sabe? E aí aquela história, os FOFs sofreram muito no ano passado e esse ano. Então, desde mais ou menos março a maio, o mercado começa a cair. Esse fundo começa a cair um pouquinho depois. E aí, além dele cair para o VP, ele desaba. No final de 2021, o mercado sofreu muito também. E aí esse fundo chega aos incríveis R$7,10. E assim como, quando o fundo sobe muito, inevitavelmente ele tende a voltar ao VP. Agora, está longe ainda disso, mas o fundo, em algum momento, ele também tende a voltar ao VP. Então, não compre caro. E se você vê que o fundo tem qualidade, que o fundo tem fundamento, e você observar que ele está, né, barato, pode ser uma oportunidade para você entrar. Agora, Mu, quando que esse fundo vai subir? Quando que ele vai chegar ao seu VP? Não tem como a gente saber. Mas o ponto é, ele saiu de 7,10, atingiu R$8 durante o período, voltou para patamares de mais ou menos 7,50, ficou orbitando esse valor, e agora ele já ultrapassou a barreira dos R$8, sendo negociados atualmente a 8,30, né? Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós, ó, essa interação de vocês, essa participação de vocês ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta para nós o que você acha desse fundo imobiliário, o que você conhece, em que ele investe, a gestora, os ativos que ele tem internamente. Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino. E o nosso grande objetivo é chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13 mil. Torne-se membro do canal caso você tenha interesse. Além de vocês nos ajudarem, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando vocês pedem um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Continuando, a gente vê as entregas do fundo. Então, somente um mês o fundo fez uma entrega bem extraordinária quando ele veio a mercado, uma entrega ali próxima a 13 centavos. Provavelmente ele já estava negociando, mas ainda não estava no mercado. Deve ter acumulado algum rendimento para depois entregar esse extraordinário. Tanto que depois não foi sustentável.
Ele deve ter entregue ali na faixa de 8 centavos, depois ficou durante um período a 6 centavos, depois a 7 centavos, e atualmente ele está estabilizado nesse patamar aqui. Apesar de o site falar 7, é 7 centavos e meio. Esse fundo já passou por 2 subscrições, e a última subscrição do fundo aconteceu entre maio do ano passado, de 2021. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo, dia 31 de agosto, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou 7 centavos, na verdade 7 centavos e meio. Na época, a cotação 8,29, o que indicava aí um yield de 0,84. Na data de hoje, né, ainda está nessa faixa de 0,84, e no ano o fundo vem com 9,16% de yield acumulado. Virando a página aqui, a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo. Um fundo da Suno, o fundo de fundos, tem quase 2%. O MGFF, CPTS, todos os demais, com posições bem pequenas aí nele. Antes da gente continuar aí, eu gostaria de pedir, nós temos um canal secundário, Mudicas, e o nosso grande objetivo é chegar a 1000 inscritos lá nesse canal. Então vou pedir humildemente, por favor, vá lá e se inscreva, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. O link do canal vai estar no comentário fixado. Olha só, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né? E a gestão vai se comunicar conosco. No cenário macroeconômico doméstico, o grande destaque de agosto ficou por conta dos números da inflação. Então, no mês de julho, ela foi menos 0,68, né? E para agosto, ela foi de menos 0,36. Puxados pelo cenário favorável de inflação e crescimento do PIB, os ativos brasileiros tiveram performance no mês, boa performance no mês. E o IFIX, em particular, apresentou uma alta de 5% em agosto. Bem positivo aí, tá? O que foi destaque nesse mês aí, ó? Agências bancárias, shopping, lajes corporativas. E como os FOFs têm esses ativos dentro do seu portfólio, também os FOFs valorizaram muito. Então, os FOFs apresentaram um bom crescimento aí. Agora, o que as pessoas estão um pouco receosas, né? Já os fundos de papel, que representa hoje 34% da carteira do fundo, apresentou resultado marginalmente negativo, explicada principalmente pelos números negativos da inflação. No final de julho e começo de agosto, nosso cenário já era de melhora na curva de juros, tendo como alocações principais os fundos que compõem o benchmark. Olhamos para a entrada em fundos com preços médios, baixos e boa rentabilidade. No fim de agosto, o KIZU estava com 96,8% da carteira alocada em FIIs. A distribuição divulgada em 31 de agosto foi de 7 centavos, que é o patamar que nos permite voltar a acumular uma reserva de resultados importante para a estabilidade dos rendimentos e também para a reciclagem da carteira. O dividendo vai ser pago lá em 15 de agosto, ou seja, tem uma certa defasagem, né, do relatório, porque já tem até o de setembro e já vai ter o de outubro, né? Enfim, aqui a gente já está dentro da carteira. O que a gente observa? Eles falam, ó, no mês de agosto vimos a base de cotistas do KIZU crescer novamente. Então, desde que o fundo mudou a base dele, ele conseguiu crescer bastante a sua base de cotistas. Ó, hoje, 93% do portfólio do fundo é de pessoa física. Tanto que lá atrás a gente viu que pouquíssimos institucionais têm posição no fundo, né? E aí, pessoa jurídica do setor que não é financeiro, 2,43%. Fundos de investimento, 3%. Instituições financeiras não chega nem a 1%. E o investidor não residente no Brasil, pouquíssimos investem. E aqui a gente vê o movimento de entrada, ó, vendas é o marronzinho, né? E esse azul é compras. Então teve mais vendas de institucionais, ó, do que compra. Mais vendas dos estrangeiros do que compra. Instituição financeira ficou estável, já a pessoa física continua comprando o ativo. E pessoa jurídica não financeira também teve mais vendas do que compra. Ou seja, quem está confiando no fundo são mais as pessoas físicas mesmo. Aqui a gente vê que é um fundo que tem cotistas em todas as regiões do país. Atualmente o fundo conta com mais de 84 mil cotistas lá no relatório gerencial, hoje já é até mais, né? E a gente vê um salto, o fundo vinha mais ou menos em linha e dá um salto de julho para agosto, ó, um salto bem interessante. Aqui a gente vê a carteira interna do fundo. O que eu acho interessante quando você opta por querer escolher algum tipo de FOF para sua carteira. Primeiramente, olha isso aqui, ó. Atualmente, 34% da carteira são fundos de papel. Teoricamente, o restante aí vai ser fundos de tijolos. Então, o fundo tem uma boa parcela em fundos de tijolos. O que é que isso implica? O que é que isso resulta? Resulta que o fundo pode ter uma boa valorização com esses fundos do setor de tijolos aí. Depois disso, veja os ativos que ele compõe.
Vamos lá, HGRU, para mim é muito bom. KNCR, da Kinea, né? Bom. KNRI, bom. HGBS, bom. Bresco, LVBI, CPTS, XPML, MXRF é neutro, eu não gosto, mas é um bom ativo. BRCR é a minha única restrição, eu não gosto, para mim não é um bom ativo. Bom, VISC bom, HSML bom, HGCR bom, XPLG bom, Iridio bom, HGLG, HCTR, ele só é arriscado, mas é um bom ativo. JSR é ok. Ou seja, até então não vi... só o BRCR até então, que seria um ponto que eu particularmente não teria. O Tigar, para mim, é neutro, ele é alto risco, eu não gosto de fundos do setor de desenvolvimento, mas não tenho nada contra o fundo, né? Ok, fundo de agência bancária, não gosto. Tá, isso é coisa minha, assim, não que ele seja ruim, mas eu prefiro não ter. RBVA, prefiro não ter. GTWR, MCCI, DPRO, não conheço. DEVA, só que ele é arriscado. HSLG, VC, JR. Também eu não lembro dele. Ou seja, assim, eu particularmente não investiria em apenas, assim, 3 ativos. BRCR, o BBPO e o RBVA. E aí tem um ou outro, assim, que eu posso não gostar e tudo, mas minha posição é mais neutra neles. Então, assim, a carteira em geral me agrada bastante. Bastante mesmo. Para mim é um ótimo fundo aí do setor de papéis. Além disso, ó, o fundo tem aqui, ó, liquidez, que é o dinheiro parado em caixa, né? 3,2%. Então ele está praticamente tudo alocado, 96,8% em FIIs e 3,2% em renda fixa aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0,60 e ele não cobra performance. Então vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. O que o fundo teve de despesas? 150 mil aí. O fundo não faz um destrinchamento das despesas, tá? Então a gente vai considerar tudo. E o que foi a receita do fundo? Ele teve aí, ó, não girou a carteira, teve um lucro dos dividendos aí de 3.446, mais renda fixa de 166, totalizando aí 3.600. Então vamos ver o que esses 150 mil representa frente aos 3.600. Lembrando que 15% seria o limite que eu acho aceitável e sustentável. Então vamos lá, 150, que eu vou arredondar para 151, vezes 100, dividido por 3.612. Então em agosto, as despesas estão ali em 4,18%, totalmente aceitável na minha humilde opinião. Continuando, o que eu tinha para trazer a respeito do Kizu são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, por favor, vá lá no canal secundário, Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que atenderam o chamado, vão lá e se inscrevem, tá? E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta aí que seu comentário é muito importante para nós aí. Minha opinião a respeito do fundo. Sou cotista dele na carteira pública. Não sou na carteira privada, tá? Os meus ativos de FOF para carteira privada, eu optei por outros, inclusive os que estão lá na carteira pública, mas não significa que seja um ativo ruim. Eu tenho comentado na carteira do canal lá, que a gente investe publicamente, que assim que eu puder, eu vou me desfazer dos FOFs. Por quê? FOF é uma classe de ativos que eu não invisto. Como assim, amor? Você não investe se você está investindo? É porque, apesar de eu ter posição, é uma posição temporária, é uma posição especulativa. É uma posição para quando esses fundos se valorizarem, eu vendo eles e aí compro ativos a mercado. Eu prefiro investir por mim mesmo. Mas assim, durante essa depreciação, para mim era ilógico, para mim não tinha lógica, eu não comprar uma nota de 100 por 80, uma nota de 100 por 70, tanto que todos os FOFs da carteira, todos estão positivos. Então, só que ainda está longe do lucro que eu quero oferir com esses ativos aí. Então é isso, não tenho esse ativo na minha carteira fechada, não tenho interesse de ter, tenho na carteira pública, para mim estou super satisfeito. E esse ponto de eu ter uma, não ter outra, são apenas preferências e não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou nos fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, desde já agradeço imensamente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse FOF e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e
Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.